Olá, seja bem-vindo ao canal 3.0 da Escola Sabatina da Igreja do Fonseca. Você é bem-vindo. A cada dia você tem participado conosco um pouco mais do estudo da Palavra de Deus. E nesta semana nós temos o grande privilégio de poder aprender sobre o caminho através do véu. E a Bíblia, ela é clara em nos mostrar que no Antigo Testamento Deus utilizava do véu. O véu, ele tinha dois objetivos: separar o ambiente e proteger. Como assim separar e proteger? No Antigo Testamento, a adoração era voltada de forma centralizada para o santuário terrestre, no qual Deus ali se manifestava no meio do povo. Então, havia dois tipos de véus ali no santuário. Era o véu que separava a entrada do santuário e que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Portanto, Deus ele protegia as pessoas com o véu, porque na verdade a Bíblia nos mostra que o pecado ele fez uma separação entre Deus e o ser humano. Então era impossível que uma nação pecadora estivesse na presença de um Deus santo. Então Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que preza pela organização e pelo temor das coisas separadas por Ele. E então Deus usou o véu para essa função. E interessante que nós lemos na história de Nadab e Abiú, no qual eles transgrediram esse limite do véu e acabaram sendo mortos. Essa história é uma história interessante. Você entende ela melhor lá no capítulo 16 de Levítico. Então, a Bíblia nos mostra que o véu ele protegia também os sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles eram pessoas pecadoras, eles eram diante de um Deus santo. Então o véu protegia os sacerdotes. E eu gostaria de ler aqui algo interessante que diz assim, ó: Deus disse a Moisés que não os acompanharia até a terra prometida para que não os consumisse, pois era um povo teimoso. Êxodo 33, 3. Assim Moisés mudou a tenda do encontro para longe do arraial. No entanto, depois mudou a tenda do encontro para longe do arraial, mas depois que Moisés intercedeu, Deus concordou em ir no meio deles. Mas estabeleceu várias medidas para proteger o povo. Interessante essa passagem, essa passagem no qual diz que Deus queria estar no meio do povo, mas o povo era teimoso, do coração duro. Moisés intercedeu, e aí então todas as vezes que o povo peregrinava no deserto, depois da libertação do Egito, Deus criou uma maneira de estar no meio do povo, no qual o santuário era o centro de toda a adoração. E aí então havia algumas regras ali para que o povo estivesse protegido, né? E a lição diz que a montagem do tabernáculo, que é o santuário terrestre, deveria ser, o santuário ficava no meio e as 12 tribos ficavam ao redor. Só que em volta do santuário ficava ali a tribo de Levi, os levitas. Os levitas eram um povo no qual tinha a missão de abastecer, alimentar de forma espiritual o povo de Israel. E essa maneira como Deus trabalhou fez com que houvesse toda uma organização e proteção do povo de Deus. Agora, a grande questão, irmãos, é entender. A história não mudou, porque nós ainda somos pecadores, né? O povo de Deus, nós somos pecadores em potencial. E a grande questão é a seguinte:
o véu ainda existe a necessidade de ter um véu, não de forma literal, porque Cristo morreu na cruz por nós e nós temos um acesso direto a Deus. Mas Cristo é o nosso véu. Cristo é aquele que nos protege. Cristo é aquele que deve limitar as nossas ações pecaminosas diante do padrão de Cristo, a vida sem pecado de Cristo. E sempre que nós estivermos em uma condição desfavorável, nós precisamos usar o véu que chama-se Jesus Cristo, aquele que nos perdoa, aquele que nos aceita, aquele que nos entende, aquele que nos ama, aquele que dá a direção para nós e principalmente aquele Jesus que limita a nossa vida em relação à questão do pecado. Quando nós temos em Cristo o nosso maior exemplo, o nosso maior motivo da nossa adoração, tenha certeza de que nós vamos conseguir vencer as nossas tendências pecaminosas. E caso venhamos a cometer um pecado, Ele nos perdoa, porque Ele é o nosso advogado fiel. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, use desse véu que é Jesus Cristo, para que nós juntos possamos vencer as nossas fraquezas. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, curta esse vídeo, compartilhe e com certeza nós seremos abençoados por Jesus, que é o nosso Jesus Cristo, que nos ama, que quer o melhor para cada um de nós.